Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que graça divina, a palavra de Deus conduzindo e iluminando os nossos passos todos os dias da nossa vida. Peçamos que a graça de Deus cresça sempre mais e mais no nosso coração. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença para invocarmos Teu nome santo, poderoso, grande sobre nós e implorarmos Tua bênção e a Tua misericórdia. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso socorro, Senhor. Vinde nos proteger, nos iluminar, nos direcionar, para que em tudo possamos fazer a Tua vontade. Vinde, Deus Santo, Deus amável, Deus grande, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dar a graça do Espírito. Que o Espírito esteja em nós, nos dando a sabedoria, o entendimento, a compreensão, a luz, para compreendermos e vivenciarmos a Tua palavra, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A palavra do Senhor merece fé, a palavra de Deus que guia e ilumina o nosso coração. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9, e abrir o coração para que essa palavra penetre todo o nosso ser. Começa assim a narrativa desse capítulo 9. Depois que Salomão tinha concluído a construção da casa do Senhor e da casa do rei, realizado tudo quanto desejara fazer, apareceu-lhe o Senhor outra vez como aparecera em Gabaon. E o Senhor lhe disse: ouvi tua oração e tua súplica, que apresentastes diante de mim. Santifiquei esta casa que construístes, para que nela eu ponha meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Tu também, se andares na minha presença, assim como andava Davi teu pai, com um coração íntegro e em equidade, se fizeres tudo o que te ordenar e observares meus estatutos e normas, manterei teu trono para sempre em Israel. Assim como falei a Davi teu pai, dizendo: não deixarei faltar um homem de tua descendência no trono de Israel. Mas se vos obstinardes, vós e vossos filhos, e não seguir-me, e não observar meus mandamentos e decretos, que vos ordenei, se vos afastardes para servir deuses alheios e adorá-los, tirarei Israel da face da terra, que lhe dei, e afastarei de minha presença o templo que consagrei ao meu nome. Israel será motivo de chacota e piadas para todos os povos. Esta casa cairá em ruínas, e todos aqueles que passar por ela ficará espantado e suspirando dirá: porque o Senhor fez isto a esta terra e a esta casa? E responderão: porque abandonaram o Senhor seu Deus, que fez sair seus pais da terra do Egito, e seguiram deuses alheios. Os adoraram e lhes serviram, por isso o Senhor enviou sobre eles todo este mal. Que beleza é a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ruminar a palavra com tantos elementos ricos que ela traz ao nosso coração. Bom, primeiro, Salomão tinha construído ou concluído essas grandes construções da vida dele para a história de Israel. Primeiro, a casa do Senhor, o templo que Salomão construiu para a glória do Senhor. E junto com ela, a sua própria casa, o palácio de onde governaria, regeria o povo de Deus. Ora, diante dessas obras, Deus lhe aparece
em Gabaon para orientar o seu coração. Como é importante, meus irmãos, como é importante, minhas irmãs, deixar que Deus nos oriente, deixar que Deus nos governe, deixar que Deus possa advertir o nosso coração para andarmos sempre na sua presença. E as palavras ditas pelo Senhor lá no versículo 3. Primeiro, ouvi tua oração e tua súplica, que apresentastes diante de mim. Toda a nossa oração, toda a súplica feita de coração, sincero e reto, ela chega na presença do Senhor. É o Senhor que está dizendo a nós: eu ouvi tua oração. Ele está ouvindo a minha, a sua oração. Então, não é o problema de Deus não ouvir. O problema é de nós seguirmos aquilo que o Senhor nos orienta. Então, depois de ouvir, o Senhor então responde. Ouvindo a tua oração e tua súplica, que eu santifiquei essa casa que construístes, para que nela eu ponha meu nome para sempre. A casa que Salomão fez foi para a glória do Senhor. O templo que Salomão fez foi para a glória do Senhor. Por isso o Senhor há de habitar naquela casa. A casa que nós construímos, a família que você formou, o edifício que você possa ter edificado, a casinha de sapé, não importa. Ela está entregue a Deus, consagrada a Deus, está realmente colocada sob os pés do Senhor. Quando um casal começa a sua vida conjugal e vai buscar em Deus a bênção matrimonial, é porque de fato o casal está consagrando a Deus o casamento, a casa, a família que ela está edificando e construindo. Como uma rocha firme no Senhor, é que precisamos dessa bênção do Senhor. Então não importa a casa que você construiu, mas a família que você construiu, ela foi edificada e precisa ser sempre edificada no Senhor, abençoando. Mas o que é importante? Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Todos os dias o seu casamento, a sua casa, a sua família, o Senhor tem nela o olhar fixo. Mas presta atenção. Tu também, se andares na minha presença, assim como andava Davi teu pai, que andava sempre na minha presença, com o coração íntegro e em equidade, se fizeres tudo o que eu te ordenar e observares meus estatutos e normas. Então, primeira coisa, se andares na presença do Senhor, com o coração íntegro, reto e um coração que de fato seja equilibrado. Então, é preciso a equidade, né? o significado do equilíbrio que é necessário ter, de andar sempre na presença do Senhor, nosso Deus. A pergunta não é se Deus tem andado conosco, é se nós estamos andando com o Senhor, é se nós permanecemos na presença do Senhor, porque o Senhor está no meio de nós, o Senhor permanece entre nós. Agora nós precisamos andar na presença do Senhor, sermos íntegros, sermos retos. Todo cuidado é muito importante para que não saiamos da presença do Senhor. Às vezes, nossas casas vão se enchendo de coisas. Nós gostamos muito das novidades, das descobertas. É muito importante que uma família cresça, prospere na bênção, prospere até materialmente. Mas cuidado, porque diante de tanto crescimento e prosperidade, muitos tiraram seu olhar do Senhor. Uma casa que está cheia de parafernálias, uma casa que está cheia de novidades, é uma casa que não tem tempo, muitas vezes, para se voltar para o Senhor. Entra num quarto, tem uma televisão. Entra na sala, tem outra. Entra num canto, está com um computador. Vai para o seu interior, para a sua cama, tem um smartphone na sua mão. Do outro lado tem um tablet. E
tem brinquedos que não acabam mais. Como é que essa casa vai se voltar para o Senhor? Como é que ela vai olhar para o Senhor e manter os olhos fixos no Senhor, se ela está fixada em outras coisas, em outros amparatos? Não é que não temos que ter essas coisas, mas é que nós precisamos e não podemos tirar do Senhor o nosso olhar. É que não podemos voltar o olhar para outras coisas e tirarmos nosso olhar do Senhor, nosso Deus. Muito bem, vamos chamar o Padre Antônio Xavier para que seja conosco na reflexão também da Palavra de Deus. O 9º capítulo de 1 Reis, já após a construção e a inauguração do templo, nos traz algumas consequências dessa grande empreitada de Salomão e que não são tão boas assim. Salomão, para ter a madeira, o cedro do Líbano, necessário para a construção do templo, acabou dando 20 cidades para um rei cananeu. E aqui aparece isso. Depois aparecem também aqueles que são os registros da corte, que começam assim, no versículo 15. Este é o relato do trabalho imposto que o rei Salomão ordenou para a construção da casa do Senhor. E aqui surgem coisas que são um pouco difíceis, Salomão obrigou o povo a alguns dias de trabalho não remunerado, ou seja, um trabalho escravo, obrigatório em Jerusalém. Elevou demais os impostos, sacrificando muito o povo, porque ele queria concluir essa obra. E depois ele vai ter uma grande dificuldade de administrar esse momento, porque é óbvio que quando as finanças não vão bem, a coisa não funciona, Tem até quem brinca que diz o seguinte, que quando acaba o dinheiro, aí é que a gente vai ver qual é o tamanho ou a verdade do amor que se diz que tem, Mas de qualquer forma, aqui Salomão vai ter uma situação difícil para administrar. Embora seja um rei muito sábio, não vai ser muito bem sucedido nisso. É claro que tempos de crise, tempos difíceis assim, são sempre difíceis de serem administrados. Não é só Salomão que experimentou isso. Muitos outros reis ali, o Egito conheceu inclusive uma grande queda por causa de problemas administrativos assim. Outra coisa que pesa demais sobre a vida de Salomão é o fato dele ter acabado se casando, contraindo muitas núpcias, porque todos aqueles que poderiam vir ser inimigos dele, ele acabava se casando com a filha deles e aí tornava o reino um reino amigo. E depois de um certo tempo, e um número muito grande, porque não vinha só a princesa, vinha ela e mais uma comitiva grande e os direitos assegurados, pode construir um templo, pode manter os costumes, pode fazer não sei o que, pode ter o cozinheiro, pode ter isso, pode ter aquilo, começa a pesar e depois de um tempo até mesmo Salomão começa a se perder em relação à palavra de Deus. É muito interessante, Às vezes as situações que são muito tranquilas podem ser oportunidades para o esquecimento e para a ingratidão em relação a benefícios recebidos de Deus ou de outras pessoas. E isso exige muita atenção, porque nesse momento não é a inteligência, não é a sabedoria que nos salva, mas é a piedade, porque a piedade é muito maior do que essas outras coisas. A piedade é manter de verdade o seu coração em consonância com a vontade de Deus e não simplesmente entender qual é a melhor forma de fazer as coisas. Senhor, escuta a nossa prece, escuta o nosso clamor. Senhor, que escutais a cada dia o nosso coração clamando por Ti. Ensina-nos, Senhor, a andarmos na Tua presença, a não desviarmos do caminho, Senhor, a não nos afastarmos de Ti, a não cedermos às pressões, à propaganda, ao chamado do mundo. Não deixais que o nosso olhar se desvie de Ti, Senhor, para sucumbir diante da propaganda do mundo. Sobretudo nossas famílias, Senhor, a casa de cada um de nós, que ela esteja edificada, firmada, fixada no Teu amor e na Tua bondade. Senhor, dai-nos Tua bênção, dai-nos Tua graça e a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar imensamente você. Eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.